Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade no assunto do vídeo anterior. Nós já falamos sobre a besta ou o monstro que subiu do mar. Agora, com a continuação do texto, nós falaremos sobre a besta que sobe da terra. E também falaremos do assunto tão discutido sobre a marca e o número da besta. Apocalipse capítulo 13, versículos 11 ao 18 diz assim: Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. E enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Na descrição desse texto nós vemos um monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres como os de um carneiro. Novamente é uma descrição que se assemelha ao texto de Daniel capítulo 8. Esse monstro falava como um dragão, e ele usava a autoridade do primeiro monstro que vimos no vídeo anterior, aquele que subiu do mar, e forçava a adoração a esse primeiro monstro. Aqui nós vemos uma sucessão de monstros ou bestas, que como nós vimos anteriormente, eles representam impérios. Um veio do mar e outro da terra. Na época que Apocalipse foi escrito, se tinha o entendimento de 2 grandes grupos de nações, os povos do mar e os povos da terra. Como exemplo, nós temos os gregos e os fenícios, que eram conhecidos como povos do mar. Em contrapartida, romanos e persas eram considerados povos da terra. E como nós falamos em outros vídeos, o livro de Apocalipse não tem como objetivo predizer datas ou fatos isolados da história, mas sim ele objetiva nos dar uma visão mais ampla do que acontece ao decorrer de toda a história, do ponto de vista espiritual, aquilo que está por trás das nações e da perseguição ao povo de Deus. Tendo esse entendimento como base, eu levanto 2 hipóteses para a explicação da visão. Na primeira, para os leitores originais na época que o livro de Apocalipse foi escrito, o monstro do mar poderia estar representando o Império Grego, que em muito afligiu o povo de Israel, inclusive do ponto de vista religioso, proibindo a adoração a Deus e obrigando o estabelecimento de cultos pagãos. Já o segundo monstro poderia estar representando o Império Romano, que conquistou as terras antes dominadas pelo Império Grego e também herdou a sua religião. O panteão de deuses romanos é basicamente o mesmo dos deuses gregos, com a diferença que agora eles têm um nome em latim. Essa herança religiosa de um império ao outro explicaria a descrição do porquê o monstro da terra obriga a adoração ao monstro do mar. Os 2 chifres do carneiro podem estar fazendo apenas um paralelo com o texto de Daniel, ou também estar indicando uma autoridade limitada. Já a segunda hipótese, o primeiro monstro já representaria o Império Romano, e o segundo monstro é uma sucessão de imperadores dentro dele. E quando se fala em o segundo monstro forçar a adoração ao primeiro, isso poderia estar explicando a prática idólatra da religião romana de cultuar os imperadores, inclusive os que já haviam falecido. Assunto este que a gente já havia comentado na carta à igreja de Pérgamo. De qualquer forma, indiferente de quais impérios os monstros representam, a mensagem central do texto não é alterada. Ela continua sendo uma mensagem de alerta e encorajamento através das gerações. Para os povos da época em que Apocalipse foi escrito, o monstro poderia representar o Império Romano, com as suas práticas idólatras. Para os europeus do início do século XX, o monstro poderia representar a Alemanha nazista ou a Itália fascista, com o culto que havia aos seus líderes. E já para nós ocidentais dos dias atuais, talvez represente governos progressistas que se levantam contra os princípios de Deus e os perseguem. Para os orientais, talvez represente os governos teocráticos hinduístas ou islamistas. Enfim, para nós o importante é sabermos que quem está por trás desses impérios, manipulando-os e trazendo perseguição aos fiéis a Deus, continua sendo Satanás. Continuando com o texto, é dito que o monstro fez algumas coisas espantosas, ou em algumas traduções da Bíblia, milagres. Ele fez cair fogo do céu sobre a terra diante das pessoas. Esse fogo do céu é uma analogia relacionada ao juízo e destruição, e nesse contexto pode ser uma representação do poderio militar desses impérios, ou monstros. O segundo monstro diz aos povos do mundo para que fizessem uma imagem de honra ao primeiro monstro, representando
representando essa transferência da religião grega para a romana, os quais impuseram essas práticas idólatras aos povos da época. E essa imagem do monstro, de uma forma ou de outra, resume-se em idolatria. E segundo o texto, quem não acatasse tal prática sofreria perseguição, indiferente da sua classe econômica ou social. O texto também nos fala que o monstro obrigou as pessoas a terem um sinal na mão direita ou na testa. Essa marca carregava o nome e o número do monstro, e aquele que não tivesse tal marca não poderia comprar ou vender. Essa é a famosa marca da besta. Também é falado no texto que o número dessa marca é o número de um ser humano, sendo esse número 666, 666 ou 666. E para entender essa passagem, nós não podemos ignorar o seu contexto. Essa marca ou sinal tem o mesmo sentido de um selo. Nós vimos no capítulo 7 de Apocalipse o selo de Deus, o qual foi marcado nas testas do seu povo escolhido, que, como nós vimos, representa o Espírito Santo na vida do salvo e também representa a separação dos fiéis e crentes ao Senhor. O selo dado pelo monstro, por sua vez, é uma representação daqueles que se submetem à idolatria. A marcação era feita na testa ou na mão do idólatra, representando a sua devoção de pensamento ou de ações. É uma tentativa de Satanás imitar o que Deus espera do seu povo. A passagem de Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5 nos esclarece isso. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem ao Senhor nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amarrem essas leis nos braços e nas testas, para não as esquecerem. Concluímos então que assim como o selo de Deus é a marca espiritual na vida do salvo, o selo do monstro também o é na vida do idólatra. Porém, ainda há mais informações que podemos extrair dessa passagem. Nós vemos que o sinal do monstro possui o seu nome e o seu número. O nome pode indicar que aquele que possui essa marca pertence ao monstro. Já o número 666 ele pode ter um significado um pouco mais profundo. O número 6, como nós já vimos anteriormente, representa algo falho, o número da imperfeição, criado pelo homem ou até uma tentativa do próprio homem alcançar a Deus, do seu próprio jeito, ignorando a vontade do Criador. E o possuidor do selo do monstro, ele gostando ou não, é um idólatra. A repetição de 3 vezes o número 6 indica uma ênfase nessa mensagem. Também é dito que aquele que não possuísse a marca do monstro não poderia comprar ou vender. Durante o Império Romano, o cristianismo começou a ser visto como uma ameaça ao império. Os convertidos abandonavam a religião pagã e também o culto aos imperadores. Com o tempo, desencadeou-se uma intensa perseguição aos cristãos, e muitos deles acabavam perdendo suas propriedades e bens, o que se encaixa com a descrição no texto sobre a perca do direito de comprar ou vender. Também é provável que para os leitores originais exista uma mensagem codificada no número 666, e isso não anula a interpretação que nós já tivemos até aqui. Elas se complementam. Existe uma prática antiga grega chamada de isopsefia, explicando de uma forma bem simplificada. Nessa prática, cada letra do alfabeto representava um número específico. Sendo assim, cada palavra também acabava resultando em um número. Na época em que Apocalipse foi escrito, quem governava o Império Romano era o imperador Domiciano. E de forma surpreendente, o número 666 é compatível com uma das formas que o seu nome era escrito. Ou seja, João, inspirado pelo Senhor Jesus, estava deixando uma mensagem clara para os seus leitores, confirmando para eles qual seria o império que estava sendo usado por Satanás para afrontar o povo de Deus daquela época. E essa é a explicação do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de assistir os outros vídeos. E é isso, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.